Bom, gente, nosso assunto da aula de hoje será sobre misturas. A definição de misturas é o seguinte, que é a junção de duas ou mais substâncias, sejam elas simples ou compostas, porém não pode ocorrer uma transformação química destes compostos. Existem dois tipos de misturas. Nós vamos ver agora as misturas homogêneas. São aquelas que apresentam apenas uma fase, ou seja, não é possível distinguir os componentes que elas constituem. Um exemplo desse tipo é quando adicionamos certa quantidade de sal em água e agitamos, daí o sal vai dissolver e torna-se apenas uma fase. Já no segundo tipo, que são as misturas heterogêneas, são aquelas que apresentam duas ou mais fases, ou seja, eles permitem a distinção de seus componentes. Um exemplo que pode exemplificar essa modalidade é se a gente adiciona água, óleo e areia. Então a gente sabe que água não se mistura com óleo nem com areia, nem o óleo se mistura com areia. Ou seja, assim nós teremos uma mistura heterogênea com três fases. Bom, gente, agora vamos ver esta aula na prática. Bom, gente, nós vamos ver o assunto agora de misturas. Misturas é uma junção de duas ou mais substâncias sem que aconteça alguma transformação química, tá? Por exemplo, nós vamos misturar agora a água, tá? Com óleo, depois com açúcar e depois com sal, ok? Nós vamos agora colocar um pouco de água, tá certo? No copo, num determinado copo. E eu vou colocar um pouco de açúcar, tá? Não pode ser muito. E vou mexer. Então assim, vocês conseguem ver que você tem água com açúcar e o açúcar não aparece mais. Já com o sal, tá certo? Vai acontecer também a mesma coisa. A gente mistura e ela não está mais, o sal meio que desaparece, ela não aparece na mistura. Essas misturas são chamadas de misturas homogêneas, onde uma das substâncias ela não aparece mais. Já se a gente utilizar o exemplo aqui, né, a água com o óleo, a gente vai ver duas substâncias, uma em cima da outra, tá certo? Não sei se vocês vão conseguir visualizar bem, mas ela mostra que uma não mistura com a outra, tá certo? Água e óleo elas não se misturam e são chamadas de misturas heterogêneas, tá ok? Obrigado.